Boa noite, espero que todo mundo esteja me ouvindo. Eu sou Karina Cris, presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher e da Mulher Advogada da Subseção OAB Eunápolis, Bahia. Minha gente, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Desculpe vamos dizer, a iluminação, é porque parece que tá tudo. Quando eu vou fazer uma live, é uma coisa incrível. Mas Deus proverá todas as coisas. Bem, hoje eu vou conversar, porque é uma conversa entre duas profissionais. Eu, como advogada, e a minha convidada, a nossa convidada, a convidada da OAB Subseção Eunápolis, será a doutora Marília Martins. O que nós vamos conversar hoje? Sobre um tema que já vinha há 10 anos, que foi o quê? Promulgada a lei, sancionada a lei. E durante esses 10 anos aconteceram várias coisas. Hoje nós vamos conversar sobre alienação parental. E além do que trata a lei, como está, quais são vamos dizer, as penalidades que a pessoa poderá sofrer, nós vamos conversar sobre detalhes da lei de alienação parental. E a minha convidada, ela vai, como profissional que é da psicologia, ela vai o quê? Conversar com a gente o que a alienação parental provoca na vida de uma criança e de um adolescente. Eu estou aguardando a entrada, né, na live de doutora Marília Martins. Nós vamos conversar hoje diversos aspectos da lei e o que causa, vamos dizer, as condutas inadequadas de pai ou mãe que possui, vamos dizer, a guarda de uma criança e de um adolescente. Espero que dê tudo certo. Eu estou aqui aguardando Marília. Já solicitei. Ok, Tá me ouvindo? eu estou ouvindo, já. Então, você já solicitou, Marília, deixa eu olhar novamente, que ela tá. É porque tem alguma coisa aqui, só um minuto. Aqui. Marília, eu quero que você peça novamente porque é alguma coisa para você entrar na live. Bem, pessoal, eu estou aguardando. Será que Marília vai pedir novamente a entrada dela na live? Bem, essa conversa vai ser interessante. Eu solicitei, eu quero até agradecer ao presidente Léo Maia, porque foi uma ideia sugerida por mim. Agora ela pediu, né? Vamos ver aí. Bem, eu quero agradecer em nome das duas comissões que eu sou presidente. Marília, conseguiu entrar? Que eu Já sou presidente. solicitei de novo. Tá me Pois ouvindo? é, eu não estou e eu não. Pois é, eu ouço você Ué, e a imagem, né? Não sai. O a imagem. que A será? imagem de Maria que eu não tô, tá só rodando aqui um pouco. Opa! Agora eu fiquei feliz. Filha, boa noite, querida. Como Tudo bom, vai? minha flor? Vou É um bem, e você? prazer conversar com você. Um prazer, você sabe, da minha admiração como pessoa, como profissional. Você sabe disso. Você é conhecedora, não é isso? Dessa admiração que eu tenho. Obrigada. É recíproco. Eu, em nome da OAB Subseção Anápolis, em nome do presidente Léo Maia e da vice-presidente Cátia Regina Taurinho, e dos demais advogados que militam em Eunápolis, homens e mulheres guerreiros
né? Quero mandar um abraço para todos os colegas advogados, colegas que começaram agora a Jovem Advocacia, que estão batalhando, colegas de mais tempo, colegas das comissões que eu presido, da Mulher Advogada e da Proteção aos Direitos da Mulher. Muito obrigada pela audiência, espero que seja uma conversa maravilhosa hoje, viu? Espero mesmo que a gente possa, Marília, conversar, eu juridicamente falando e você psicologicamente falando, que a gente possa até mesmo esclarecer, informar as pessoas do que se trata a alienação parental. Então, é um prazer, Marília, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a vocês da OAB, né, pela honra de estar aqui essa noite, falando de um tema muito relevante e pouco conhecido ainda por muitas pessoas, né, tanto do ponto de vista técnico como popularmente, né, as pessoas precisam conhecer de uma forma mais simples, né, o que é isso e o que isso pode ocasionar, até mesmo para que isso possa ser prevenido, ser evitado, né. Então, eu estou aqui hoje também, né, representando o projeto de extensão da UNEB, que é o Ações de Apoio Psicossocial à Comunidade em Tempos de Crise, o fenômeno Covid-19, e agradeço, né, em nome da UNEB, em nosso nome também como profissional e da nossa equipe de trabalho, o convite, né, sentimos muito honrados e esperamos colaborar, né, de alguma forma, para agregar valor à nossa comunidade, né, nesse assunto agora, principalmente durante o período da pandemia. Vamos começar a conversar, né, Marília, do que se trata a alienação parental. É um nome todo diferente, né? Vamos dizer, alienado, alienação. Um instituto jurídico que ele é a lei, ela é 12.318, de 26 de agosto de 2010. Então, ela, para a lei, ela é uma lei relativamente nova, não é isso? Relativamente uma lei jovem, com 10 anos, vai fazer agora em agosto, pertíssimo, né? Daqui a 2 meses ela fará 10 anos. Aí, do que se trata a alienação parental? Algo que sempre me perguntam, quais são as ações que as pessoas cometem para qualificar como alienação parental. Então, juridicamente falando, a alienação, vamos até conversar um pouco, Marília, eu queria até pedir a você licença a todas as pessoas, porque essa live, não só operadores do direito, estudantes estão assistindo, não. População em geral é um tema que interessa a todas as pessoas. Então, os termos jurídicos, eu vou utilizar alguns, mas eu vou falar mais, vamos dizer assim, no popular, claro, não vou usar vocabulário medíocre, muito menos, né? Baixo nível, lógico. Mas eu não vou falar termos só jurídicos como se fosse um juridiquês aqui, uma aula de direito. Nós estamos conversando para diversas camadas, diversas pessoas, diversas opiniões. Então, assim, o que a gente quer é conversar diretamente, que as pessoas entendam o que a gente está falando. Não é isso, Marília? Porque não adianta Exatamente. a gente falar e ninguém entender nada, né? Então, assim, para a justiça, juridicamente falando, a alienação parental é uma patologia. Já é considerada uma patologia até psíquica, que pais e mães que detêm a guarda, eles começam a se utilizar de estratégias afetivas e até, não vou falar nem amorosas, porque seria muito, né, afetivas, para o quê? Discriminar ou então denegrir ou difamar, até muitas vezes com atitudes mentirosas em relação ao pai da criança, à mãe da criança que não detém a guarda. Aí, o que a justiça encara essa forma? Eu quero deixar claro assim, começamos a falar do conceito jurídico, porque para a justiça, a alienação parental ela não é tipificada penalmente, ela não é um crime. Ela é uma conduta nociva, uma conduta desleal, uma conduta até
mentirosa, vamos dizer assim, que o pai que detém a guarda por diversos fatores, infelizmente, a maioria do alienador ou alienadora é a mãe, porque a maior parte das mães é que detém a guarda aqui no Brasil, não é isso? Está se mudando essa situação, mas ainda a maioria que fica com a guarda é a mãe. Aí o alienador é quem faz. E tem o alienado, ou vamos dizer, é quem recebe toda essa carga de informações, vamos dizer, de falácias até, dizendo, ó, não vale nada, não presta, seu pai não te ama, seu pai não te dá atenção, ou então faz o quê? Toda uma falácia, até muitas vezes exagerada, mentirosa, para que a criança ou o adolescente deixe de amar ou deixe de admirar esse pai, essa mãe que não detém a guarda dele. Então, juridicamente, gente, eu vou falando, eu só falei o conceito, bem no geral, bem amplo, mas a lei da alienação parental veio para coibir, vamos dizer, e até penalizar esses pais e essas mães que têm essas condutas que venham a difamar o outro guardião que não detém a guarda, né? Mas divide a guarda com quem a criança ou o adolescente vive ou mora, ou vamos dizer, né, que tem o domicílio dessa criança e desse adolescente. Aí, Marília, eu só queria falar o seguinte, quais são as condutas que chegam ao seu conhecimento que já definem como alienação parental? Bom, antes de mais nada, é importante a gente saber que já existem estudos desenvolvidos, né, sobre alienação parental desde a década de 40. E ela foi conceituada, né, formalmente como uma síndrome, que é a síndrome da alienação parental. Para quem não sabe o que é síndrome, síndrome é um conjunto de sintomas, né, é um conjunto de mudanças no comportamento, nas emoções, na parte psíquica, né, da vítima. Aqui no caso, criança e adolescente, né, está sofrendo os efeitos da alienação parental, e essa síndrome ela foi catalogada, organizada por um psiquiatra infantil chamado Gardner, né, Richard Gardner, nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, e é interessante a gente saber que isso aconteceu em 1985, e hoje nós temos acesso a essa informação de modo bastante direto, né, para que a gente consiga compreender. E, inclusive, quando vamos avaliar, né, crianças e adolescentes, a gente saiba, né, o que é que está presente, o que é que pode estar acometendo, né, essas vítimas da alienação parental. E, a princípio, a gente precisa compreender também que a síndrome da alienação parental, ela é resultado de um abuso psicológico e também de um assédio moral, né? Porque existe aí uma relação de poder em que a criança ela é colocada como um objeto. E no momento que ela é colocada como um objeto, ela é manipulada, as emoções dela, o comportamento dela, em relação ao outro pai, né, ou mãe, no caso, que não está com a guarda, ela é manipulada negativamente, de modo que isso vai influenciar prejudicialmente na formação psicológica dela. Então, a síndrome da alienação parental, a princípio, a criança termina se tornando, ou o adolescente, também um caluniador, né? O que traz para ela sentimentos, né, de um conflito emocional muito grande, porque geralmente, né, antes da separação, antes ou divórcio, né, ela tinha uma imagem, uma convivência outra com esse pai que não convive mais com ela, né? E muitas vezes ela também tem não só referências negativas, mas referências positivas desse convívio. Então ela começa a repetir comportamentos iguais ao do alienador, né, do pai ou mãe que ela convive, né, e sendo constrangida muitas vezes, né, nessa situação, a também repetir esses comportamentos, né, caluniadores e depreciadores da imagem do outro pai. Ou seja, ela está no meio de um fogo cruzado, o que leva ela muitas vezes a experimentar ansiedade, altos graus de ansiedade, muito medo, temor, insegurança,
e com certeza isso gera o rompimento do vínculo que ela tem com esse outro genitor, com esse outro pai, que ela não está, digamos assim, debaixo da guarda, né, dessa pessoa. Uma coisa importante da gente enfatizar também é que as consequências da alienação parental, elas são estudadas até hoje, né? A gente tem estudos aí de 2005, de 2001, né? E de 2012, né? E estudos atuais também. E elas vão variar essas consequências também a depender da personalidade da criança e do adolescente, do vínculo que ela tem com o outro genitor e também da idade da criança. Né? A depender desses fatores, você vai ter consequências diferenciadas, né? No quadro clínico que a criança ou adolescente pode apresentar. Outra questão, né? Nós temos um estudioso chamado Calçada, né? Ele escreveu um artigo muito interessante em 2001, em que ele dividiu de uma forma assim, bem didática, bem interessante, os efeitos da alienação parental. Né? Ele dividiu em 3 grupos, né? As alterações de ordem afetiva, na parte afetiva da criança e do adolescente, as alterações na área interpessoal. O que é a área interpessoal? Essa área do relacionamento com outras pessoas, né? E alterações também na área sexual, né? Das alterações, né, de ordem afetiva, dos afetos, né, da parte emocional, pode-se observar nas crianças, né, medo, como a gente já falou, fobias, né, que são medos mais intensos e obsessivos, compulsões, comportamentos compulsivos, descontrolados muitas vezes, angústia, culpa, porque ela fica no meio do fogo cruzado e ela se sente muitas vezes culpada por estar também repetindo o comportamento de caluniar o outro pai, né, o outro genitor. Né? Depressão, muitas vezes também, rigidez, pouca flexibilidade, né, nos relacionamentos, insegurança, e raiva. Nós também observamos também que há, muitas vezes, nos adolescentes e também em tempos posteriores, o desenvolvimento também de dependência química e de ideação suicida, muitas vezes também de suicídio. Ou seja, é algo que traz um desequilíbrio, né, muito intenso nas alterações da vida afetiva. Nas alterações da vida relacional, das relações interpessoais, a gente pode observar a dificuldade em fazer amizade, a recusa, muitas vezes, de se relacionar com outras pessoas adultas, porque a criança que é vítima da alienação parental, ela cria um apego, uma espécie de dependência psicológica do alienador, do pai, né, do genitor que ela está sob a guarda, né, que está praticando a alienação parental. Então, ela cria uma certa dependência dessa pessoa, e muitas vezes isso limita o relacionamento dela com outras pessoas adultas. Né? Além disso, né, a dificuldade, como a gente falou, de socialização, também com outras crianças, não somente com outros adultos. E nas alterações, né, que foram identificadas nas pesquisas em relação à área sexual, se observou que a criança começa a ter uma recusa fora do normal de, por exemplo, de exibir o corpo dela, mostrar o corpo dela, né? A gente sabe que é normal quando a criança vai tomar banho, ela, com a pessoa de confiança, ela não ter temores de exibir o corpo, mas isso foi observado, um temor exagerado, né, anormal, a recusa também, né, de fazer exames físicos, exames psicológicos e vergonhas sobre o corpo, sobre o próprio corpo. Ou seja, nós temos aí 3 grupos de consequências graves, né, sérias, né, que com certeza, e também existem as consequências não somente para ela, mas também para o alienado, né? O outro cônjuge que está sofrendo, né, a alienação parental. Então, uma desestruturação, Karina, intensa, né, muito grande, que vai afetar a vida financeira, né, dos envolvidos, a vida familiar, a vida emocional, a vida comportamental, os comportamentos, né, com certeza vão ser afetados, a vida profissional também. Né? Ou seja, se gera uma desestruturação de várias áreas na vida dos envolvidos, né? E principalmente a criança, né, é a maior vitimizada, né, nessa situação. Ô Marília, eu sempre pontuo, porque a gente que é advogado especialista em direito de família, os colegas vão concordar com isso,
não há como a gente separar direito de sujeito, né? Nós somos sujeitos de direito, com direitos, não é isso? Com deveres e direitos. E, assim, quando eu observo na nossa vida do dia a dia, como advogada, de pessoas que têm possuem ou têm essa síndrome de alienação parental, que uma síndrome psíquica, já foi, né? É estudada, é provada, ela acaba esquecendo que a criança e o adolescente são sujeitos em desenvolvimento. E esses sujeitos em desenvolvimento, eles precisam de referências, de estabilidade. Então, o que eu vejo muitas vezes nos pais e nas mães que detêm a guarda dessa criança ou desse adolescente é a falta de bom senso. É a falta de bom senso, são atitudes nocivas, egoístas, que por N fatores, N motivos, houve uma ruptura no convívio conjugal, mas se houve essa ruptura, a criança ela não foi culpada disso, ou o adolescente, né? Porque a alienação parental, tanto o adolescente pode sofrer as consequências, quanto a criança. E eu vejo muito pouco bom senso. A justiça teve que criar uma lei para coibir, para frear essas atitudes. Aí, quando eu vejo não só pai, mãe, muitas vezes a pessoa faz uma denúncia, que a gente chama juridicamente, denúncia falsa, não é isso? A denúncia falsa ela pode ser contra os avós de quem está sendo, né, alienado, contra uma tia, aí inventa uma história sobre a tia da criança, que é irmã do pai ou irmã da mãe. Inventa situações, por exemplo, hoje em dia a gente ouve muito essas denúncias falsas em relação a abuso sexual. Então, tramitou, eu não sei se você acompanha, em novembro do ano passado, houve no Senado a questão de que queriam que vários órgãos, um deles são instituições, movimentos sociais, até de advogadas que militam em direito de família, peticionaram para que, com várias observações, principalmente em relação a denúncias falsas de mães contra pais, principalmente, que a maioria, né, que detém a guarda são mães, e queriam revogar a lei de alienação parental. Quando foi em fevereiro, uma senadora, eu estou aqui buscando o nome dela, que eu não gosto de dar informação pela metade, ela apresentou um projeto para não revogar a lei de alienação parental, mas ela ampliou os critérios. E principalmente que o juiz interfira imediatamente, porque a questão da morosidade do Poder Judiciário atrapalha muitíssimo. Por quê? Olha como funciona, Marília, a ação de alienação parental. Quando ela poderá ser uma ação autônoma ou uma ação incidental. Por exemplo, está correndo uma ação de guarda, uma ação, né, de reversão de guarda ou de regulamentação de visitas, que os doutrinadores, os estudiosos de direito de família não gostam muito de utilizar esse termo, direito de visita. O que se utiliza é direito de convivência, né? Acham o quê? Que seria muito mais viável, muito mais adequado. Em vez de chamar regulamentação de visita, seria direito de convivência, entendeu? Aí passou-se esse projeto agora em fevereiro de 2020, e foi o quê? Até o CNJ interviu, acho que o ministro Toffoli falou, olha, não vamos revogar, vamos analisar essa questão, vamos modificar, vamos priorizar, né? E a lei o que não acontece é a aplicabilidade da lei, entendeu, Marília? Porque o que acontece? O juiz ele já tem na lei de alienação parental o quê? Se ele vê
indícios de alienação parental, ou se esse pai denunciou, se esse pai entrou com ação incidental ou ação autônoma, o que o juiz tem que fazer? Ele pode acionar a assistência social do fórum, que existe, ou né, o Poder Judiciário tem esse como, se ele não tem assistência social ali, ele tem como indicar um profissional, né? E também análises biopsicossocial. É esse termo enorme, não é isso? Exatamente. Biopsicossocial. Então, ele priorizava, pode priorizar aquela ação de verificar como a criança está vivendo, a denúncia como foi feita. Então, assim, a lei não é, eu falo sempre, o que falta no Brasil é a boa aplicabilidade da lei. A lei existe. Então, assim, é muito interessante o direito de família ter esse acompanhamento psicológico e também de assistência social. Eu gostaria de saber de você qual foi assim a sua experiência com se você já fez análise para a justiça, como foi esse procedimento? Bom, na verdade, eu nunca tive uma experiência direta com a solicitação do juiz, né, da presença de um técnico, que essa parceria entre direito de família e psicologia jurídica, né, o juiz é quem convida o profissional psicólogo, psiquiatra forense para serem técnicos, né, assistentes técnicos ou peritos, né, dentro de preferência de uma equipe multiprofissional, né? Quando você fala aí da questão dos aspectos biopsicossociais, né? Isso envolve também direito dos envolvidos na alienação parental, eles têm direito a terem um suporte também de um técnico, né? No caso, do psicólogo, durante esse processo, porque realmente é um processo que tem consequência para todas as partes envolvidas, tanto crianças e adolescentes, como alienado, como alienador, eles podem solicitar também, ter direito a ter esse suporte. Então, né, essa parceria, né, do direito de família com a psicologia jurídica, ela vem justamente para minimizar, né, buscando minimizar e evitar os agravos que o divórcio, né, que a separação trazem quando há alienação parental, né, e também para garantir a proteção, né, da criança, o cumprimento dos direitos, como a gente já falou, né, de uma forma geral. Na minha experiência, né, então, eu participei, né, de processos dessa sorte como apoiadora, como técnica, para dar o suporte a essas pessoas, no caso, né, e em alguns momentos participamos das mediações também, porque o diálogo, né, é uma estratégia muito eficiente quando ela é mediada, né, ele é mediado por um profissional que tem uma certa experiência com mediação, e realmente a gente vê alguns sucessos, né, quando existe a presença do profissional psicólogo que está devidamente preparado para tal. E nesse processo de suporte, né, nós tivemos presentes situações como, por exemplo, um caso de um pai que a mãe abandonou não, ela separou-se dele, foi residir em outro país e deixou 2 filhos com esse pai. Nessa situação, esse pai começa a praticar alienação parental em relação a essa mãe, que foi embora para outro país, e isso se prossegue durante anos, juntamente com, como você falou, né, a participação, muitas vezes, de outros familiares, né, nesse processo de alienação, juntamente com os parentes desse pai, e realmente transformaram essa mãe numa verdadeira vilã. E essa mãe, ao longo dos anos, ela reconstituiu família em outro país, e ela tentou muitas e muitas vezes, ela enviava dinheiro, ela tentou contatos, ela tentou o envio desses filhos para passar tempos com ela em outro país, mas esse pai bloqueava e a difamava, né, para os filhos. Então, os filhos criaram um verdadeiro ódio dessa mãe e também propagavam, como diz a literatura, né, os estudos, se tornaram alienadores também, né? Só que são menores, né? São crianças, adolescentes, e isso trouxe um processo de sofrimento. Só que quando essa mãe veio ao Brasil, ela voltou determinada a resgatar esse vínculo, que foi rompido, totalmente rompido,
né, por conta da alienação parental praticada pelo pai e pela família do pai. Então, para você ter ideia, ele até mudou de cidade para que essa mãe não encontrasse esses filhos. E aí, nesse processo todo, há todo um resgate, de tentativa de resgate desse vínculo, um processo de mediação dialógico trabalhoso e que, com certeza, é sofrido. Existem, sim, as penalidades, né, para o alienador, como você falou, né, vai dar advertência ao pagamento de multa, né, a mudança até mesmo da guarda, né? Pode haver Isso, uma troca de guarda. o final, depois de toda uma investigação, como você falou, a lei já prevê advertência, chamados, vamos dizer assim, conversas com o juiz, com o psicólogo, laudos até para o juiz identificar essas ações do alienador ou da alienadora. Mas a perda da guarda, com certeza, é uma das penalidades da lei. Inclusive, nesse caso, entendeu? Houve a suspensão da autoridade parental, né? O que é isso, né? É justamente o pai, né, que foi o alienador, ele perdeu a autoridade de pai parental na época, né? Durante um período, depois houve todo um processo na justiça que fez com que ele resgatasse, né, também isso e o caso seguiu adiante, né? Enquanto eu pude estar presente, foi um processo extremamente sofrido para os filhos, porque esse resgate é muito difícil, uma vida inteira, criança e adolescente, né? Permeou a infância e a adolescência dessas pessoas, desses menores, ouvindo coisas negativas dessa mãe, mantendo-se um vínculo rompido, né? E isso tudo traz consequências sérias. Para resgatar isso, foi um processo muito lento, demorado, sabe? Foi muito difícil. Mas então a gente até alerta, viu, Karina, os parentes, os familiares, para que eles não colaborem com esse tipo de situação, para que eles ajam com sabedoria, né? Porque a gente sabe que aí há uma falta de ética muito grande, né? E moral, também uma questão moral aí muito séria envolvida, né? Que pode, inclusive, sobrar também para esses parentes, né? Processos de calúnia, de difamação e outras coisas mais. Né? Eles também não estão isentos de sofrer as consequências legais, né, da alienação parental se envolverem, né, com esse outro cônjuge. E assim, eu sempre oriento, Marília, eu sou uma advogada que eu sempre gosto muito de conversar com as pessoas, meus clientes ou quem me procuram para orientação, que pense no filho, na filha, analisem muito isso de você escolher uma pessoa para se casar ou para ter um relacionamento, ou aconteceu algo inesperado, uma gravidez indesejada, uma gravidez não planejada. Por mais que isso não tenha dado certo, ou por resquícios que culminaram né, de uma separação, de um divórcio, é como se o pai apagasse essa ideia que a criança não tem culpa, que a criança não escolheu. É isso que eu sempre lembro. Eu falo, gente, parece que dá um apagão, Marília, nos pais, né, que cometem isso, né, que são os alienadores. Dá um apagão, ele só pensa nele mesmo, na raiva dele, no ódio que ele tem do outro, que foi um parceiro, né, foi um companheiro, e acaba aquilo ali. Ele pinta uma história, ele constrói uma história toda de difamação, muitas vezes de calúnia contra o genitor, que está sendo, né, o alienado, e esquece completamente. Eu penso em mim, eu vou detonar para que o meu filho pare de amar, pare de respeitar, pare de admirar, né? E muitas vezes, assim, Marília, o que eu vejo só um sentimento de vingança daquele pai, daquela mãe, que por algum motivo não queria terminar o relacionamento, ou sofreu, ou foi traído, ou N motivos. Se a gente fosse colocar os motivos aqui, pontuar os motivos, a gente ficaria a noite inteira, não é isso? Mas Verdade. nossa, o que o pai e a mãe, eu falo até juridicamente, tem que respeitar
é que o direito à filiação, ao amor, isso é constitucional, é artigo 227. Eu estou apelando aqui, não, apelando mesmo. Eu não estou falando aqui em relação a, nós já colocamos, moralmente, afetivamente, não é isso? Psicologicamente. O que ele está desrespeitando no primeiro momento é o direito constitucional de convivência com o seu genitor ou com a sua genitora. Essa boa convivência, essa paz na relação, essa relação de que aquele filho é um sujeito em desenvolvimento. É isso que os alienadores esquecem. O que seu filho vai se tornar futuramente? Ele vai ser como ele vai ser um adulto? Quais são as emoções que ele vai construir, os sentimentos de respeito, de admiração, de referência daquele genitor. Então, eu falo, olha, o que há, o primeiro desrespeito aí ao direito constitucional de convivência, artigo 227. Familiar. Só aí ele já estaria, né? E moralmente, ele esquece que ele não foi a criança que escolheu, quem escolheu. Uhum. Se o alienador escolheu errado, ou se ele se arrependeu, Marília, não é culpa da criança e do adolescente, né? Então, assim, hoje o que eu vejo, na maioria dos casos, é a falta do bom senso. E também, Karina, a gente não pode esquecer que esses efeitos não ficam somente na vida presente da criança e do adolescente, né? A gente tem aí trabalhos científicos, por exemplo, de um autor chamado Dye e outros, né? Num trabalho de 2003, em que ele deixou bem claro que esses efeitos eles podem ser imediatos, como a gente já narrou alguns, e tardios, né? Eles vão prolongar para a vida toda daquela pessoa, né? Então, a criança e o adolescente vive um momento de formação, né, de estruturação psicológica, em que ela está vulnerável e ela não tem poder de escolha, né, autonomia para sair desse ambiente, né, que está ali ferindo essa formação, né, integral. Na verdade, não atinge somente, né, a questão psicológica. Nós sabemos que, como você falou, o termo biopsicossocial, né, afeta a questão física da criança, porque um outro sintoma que é muito presente, né, como resultado da alienação, da síndrome da alienação parental, são as doenças psicossomáticas, né? O que são doenças psicossomáticas? São doenças que você não encontra uma causa física, né? Mas existem ali sintomas que trazem sofrimento físico para aquela criança ou adolescente. Então, a criança pode começar a apresentar problemas gastrointestinais, gástricos e intestinais, problemas de pele, outros diversos tipos de problemas, muitas vezes sem uma causa física propriamente dita. Então, as doenças psicossomáticas são sintomas, né, presentes como sequela, né, na síndrome da alienação parental, e outras mais ao longo da vida, né? Do ponto de vista relacional, por exemplo, muitas crianças se tornarão adultos que não conseguem desenvolver uma relação duradoura, constituir família e até mesmo ter filhos, por conta do sofrimento intenso que passaram durante esse processo, né, da alienação parental. Então, você falou muito bem a questão do egoísmo, né? A questão... O que eu costumo falar nesse sentido? Toda pessoa que passou por um processo de separação ou divórcio deveria passar por um processo de cuidado, de autocuidado, buscar uma orientação psicológica, um cuidado mesmo profissional, por parte de um psicólogo. Parece até que a gente está puxando brasa para a nossa sardinha, né? Mas não é não. É porque a gente vê as consequências gritantes e os malefícios que isso traz para as crianças e adolescentes que não têm escolha, né? Eles estão debaixo dessas guardas, então eles não têm opção. Então, seria muito bom se as pessoas que passam por uma separação, que elas buscassem se cuidar, curar, trabalhar, tratar as feridas que ficam da relação que foi rompida, né, para que isso não venha recair sobre as crianças e sobre os adolescentes que são fruto daquele relacionamento, né? Então, é importante que a gente
veja esse cuidado, né? Inclusive, quando o juiz, né, ele solicita a presença do psicólogo jurídico ou do psiquiatra forense ou de ambos, né, ele fala, ele também chama outros profissionais quando ele monta uma equipe multiprofissional, porque ele está pensando no tratamento, ele está pensando no cuidado, ele está pensando em encontrar caminhos, né, nas áreas que envolvem, que são gerais, né? Ele busca uma equipe multidisciplinar, que é psicólogo, assistente social, no mínimo. E demais que ele necessite, né? Que ele precisa, até para sentenciar. A lei é muito ampla. E, Marília, toda a lei, ela permite que a gente leia quais são as atitudes. Se a gente não tem no texto, vamos dizer assim, na lei seca, a gente tem os doutrinadores, a gente tem os grandes especialistas naquela área. E uma das especialistas, que é a Maria Berenice, o Rodrigo Cunha, vários escritores, o Flávio Tartucci, vários aqui no Brasil, eles analisam muito o quê? Que são atitudes de pessoas que não resolveram, é o que você falou, isso juristas comentando. São pessoas, são pais ou mães que detêm guarda, que não resolveram casos do passado, não resolveram a questão de divórcio, de separação, de familiares, da vida familiar sua anterior aos filhos, que busquem resolver essas questões anteriores à criança e ao adolescente. Opções adultas que a criança não tem culpa. E uma das análises de Maria Berenice Dias é que os alienadores, eles dificultam a relação, eles boicotam a relação. Por exemplo, vamos falar agora, que eu queria tocar com você, em tempos de pandemia. Imagine a alienação parental. Ah, seu pai não está vindo, ele bem que poderia vir, mas aí a desculpa da pandemia, né? E por aí vai. Verdade, verdade. Isso hoje na alienação parental no tempo de pandemia, se os pais tiverem bom senso, a tecnologia é uma arma, é um aliado da família, né? É um Exatamente. aliado. Se a criança não pode ficar com o pai, faça uma chamada de vídeo, faça uma chamada até via celular, permita que a criança e o adolescente, né, Marília, faça essa ligação. Uma coisa interessante, Karina. Né? Só assim, que a criança não tinha, porque questionam muito. Ah, ela só tem 2 anos, ela tem abaixo de 5. Faça pequenos vídeos, né? Faça pequeno vídeo para o pai que está longe, que não pode, né? A lei, a gente tem que adaptar a lei à realidade. Outra coisa, se você desconfia que o pai, né? Vamos para os problemas, né, Marília? O pai sai muito, não obedece regras, né, da OMS, dos órgãos de saúde, não é isso? Do Ministério da Saúde. Peça exame para ele. Fale, olha, é um bebê, é uma criança pequenininha, faça exames periódicos. Analise, né, se o pai trabalha em uma área como enfermeiro, médico, policial militar. Vamos jogar no, né, que está aí na frente da batalha, não é isso? O guarda municipal. Peça um exame, analise, converse, tenha uma relação mais de bom senso. Fale, olha, nossos filhos são pequenos, você está no tempo, né, de crise, eu não quero que você perca o contato, mas ligue, faça uma ligação. Não é isso, Maria? Tudo no bom senso, não a gente não consegue. Com certeza, e assim, em tempos de pandemia, a gente viu aqui rapidamente aqui no bate-papo, né, dos comentários, o Jamile Braga, o Emárcio e outros colegas aqui participantes falaram justamente que, às vezes, ao contrário, o tempo de pandemia, o isolamento social é utilizado para privar a criança e o adolescente da presença desse pai, como desculpa, como pretexto, né? Então, a gente vê muito isso, infelizmente, né, isso acontece. E nesse sentido, a gente não tem muito como acessar, né, essa questão, porque como estamos em isolamento, as comunicações se dão muito em nível privativo, né, não tem muito acesso, né, a esse tipo de interação. Se está sendo respeitada a interação pai e filho, né, ou se está sendo praticada a alienação parental nesse sentido. Então é importante aí que os outros participantes da família,
né, os outros parentes, que eles estejam tendo sabedoria, ponderação para orientar esse pai ou essa mãe que está tendendo a praticar alienação parental, se aproveitando dessa situação de pandemia para poder facilitar essa vinculação, a manutenção desse vínculo, esse contato, essa comunicação que é saudável e necessária, né, legalmente, como você já falou, para a criança e para o adolescente, né? E assim, tem uma outra curiosidade que enviaram aqui no meu zap, né? Eles perguntam por que um psicólogo, né? Como é que o psicólogo trabalha, o que ele faz nesse processo, né? Quando ele é solicitado, né? Pelo juiz, né? Na verdade, né? O psicólogo ele tem conhecimentos específicos da formação do psicólogo, né? Instrumentos, inclusive, né? Que são de uso exclusivo do psicólogo, que são os testes psicológicos, né? E a chamada avaliação psicológica que nós realizamos para que a gente possa conhecer o quê? Para que a gente possa conhecer como está a subjetividade, como é que está essa pessoa, essa criança, esse adolescente, né? Nesse processo de síndrome de alienação parental. Então, existem vários elementos que são utilizados, a entrevista, né, a observação, nós temos instrumentos, como já falamos, testes, né? E, com certeza, temos também a questão da escuta psicológica, que é uma escuta técnica diferenciada da escuta do amigo, da escuta da mãe, da tia, da melhor amiga, né? Ou de alguém que sabe ouvir bem e compreender bem você. A escuta do psicólogo é uma escuta técnica, é uma escuta treinada tecnicamente para avaliar outros aspectos que o nosso olhar comum, que a nossa escuta de amigo, né, de mãe, de pai, de tio, não consegue perceber, né? Então, existe toda uma fundamentação teórica e técnica na prática do psicólogo. E eu costumo resumir, né, na verdade, a gente não vai achar isso na literatura dessa forma, mas eu chamo dos 4C, né? Os 4C, que são as principais atuações do psicólogo na situação tal, quando o juiz convoca e ele vai participar dessa avaliação. O primeiro C é justamente o C da compreensão da situação, das partes envolvidas, e da caracterização psicológica, emocional, comportamental dos envolvidos. O psicólogo ele vai fazer essa avaliação técnica. E aí a gente tem a etapa da avaliação psicológica, né? O segundo C tem a ver mais com as consequências, né, psicossociais para as vítimas. Então, a gente vai avaliar o que isso está gerando, porque ali pode se constituir tanto um problema psicológico como um transtorno mental, né? Nós falamos aqui de dependência química, falamos aqui de suicídio, né? Existem outros transtornos graves, como transtornos alimentares, síndrome do pânico, uhum, depressão, transtornos alimentares também, como bulimia, anorexia nervosa e outros mais que podem ser sequelas já desse sofrimento psicológico que essa criança e adolescente podem estar passando. Então, o terceiro C, a gente chama de conclusões e caminhos, né, para o cuidado, né, que vão ajudar também o juiz, né, nas decisões que ele vai tomar, né, quando nós chegamos a essa conclusão, né, e isso vai envolver também aí os diálogos entre as partes, a mediação, né, propriamente dita também, para que haja algum acordo, para que haja uma pacificação, para que haja uma situação de entendimento, que as conclusões que se chega, né, vão levar também a caminhos, facilitar com que o juiz tome uma decisão. E o quarto C, né, que eu chamo de combate, né, e prevenção. Né, é o combate para que essa alienação parental ela seja encerrada, interrompida, e para que haja realmente uma superação. Que, como a gente já falou, Karina, é muito difícil. E aí vem o acompanhamento psicológico, né? Então, a gente tem esses 4 Cs que envolvem um tripé, que são as três atuações do psicólogo no processo de alienação parental, que quer dizer, da síndrome, né, de alienação parental, no tratamento jurídico disso, que é a avaliação psicológica, a mediação e o acompanhamento, né, às vítimas e aos envolvidos, né, na história. Marília, eu falo sempre
que eu utilizo, aí eu quero voltar para o processo, né? Que eu sempre peço quando eu tenho eu já tive processos de alienação parental super difíceis, super desgastantes, certo? Mas eu sempre utilizei, eu sou uma advogada que gosto muito de psicologia, gosto, leio muito, estudo, e principalmente para minhas duas áreas que eu milito muito, que é violência doméstica e direito de família. Então, eu preciso muito da psicologia, admiro demais o trabalho de vocês, complementa o meu, né? Sempre. Mas eu sempre utilizo, eu peço aos meus clientes sempre a análise de um psicólogo. Leve ao psicólogo, leve ao conselho tutelar para ter aquela análise do conselheiro, eu também peço. Isso é um tipo de prova que eu utilizo como advogada. Utilizo as análises de psicólogos, laudos, né? Ou laudos ou análise, né? Técnica de um psicólogo, e eu peticiono, informando quais situações a alienadora ou alienador fez, né? Quais situações que dificultou o acesso ao filho e quebra celular, e fala que a criança não quer mais, que a criança não quer sair com, né? Com o genitor, a genitora, e há todo aquele clima de difamação, de calúnia, de injúria, que todos essas agressões morais acontecem numa alienação parental. Isso aí, né? Verdade. Estamos cientes disso. Muda de endereço de forma assim, sem justificativa, para dificultar, porque existe a convivência física, que a gente precisa muito, né? É essencial. E nessa pandemia, a gente pode, gente, eu brinco que é convivência virtual. Uhum. Né? Vamos criar uma convivência É. virtual. Nas minhas ações, eu utilizo quando eu ajuizo dentro do processo de guarda ou de visitação, de regulamentação de visitação, a lei permite que eu faça um incidente, uma ação incidente dentro da própria ação de guarda, ou eu entro com uma ação autônoma. Existe a ação de Verdade. guarda e existe a ação de alienação parental. Aí eu descrevo, a lei é fantástica, eu estava até aqui lendo a questão assim, de exemplos. Fazer campanha dentro da família para desqualificar esse genitor, a conduta dele, né? Dificultar o exercício da autoridade, sempre falando, que nada, fulano fez, não, eu que mando em você. Então, desqualifica a autoridade, né, parental, dificulta o contato, não é isso? Omite, né, informações. Isso acontece muito, que pais Muito. reclamam demais para mim. Não tem acesso a informações escolares, a informações médicas, não deixa o outro conviver. Então, assim, isso é muito, 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 muito. É a questão da falsa denúncia, né? Principalmente, gente, em relação o que a gente acontece, mães alienadoras, infelizmente a gente fala mães, gente, porque a maioria que detém a guarda, então a maioria das alienadoras são, né, mães. Mas, Infelizmente. infelizmente, aqui no Brasil, as mães detêm mais a guarda, inventam uma situação de abuso sexual que nunca existiu, muitas vezes. Claro, eu sempre Uhum. falo, a mãe tem que ter a escuta do filho, né? Muitas vezes o filho está dizendo, muitas vezes mesmo, principalmente em relação a maus tratos e abusos. A mãe tem que ter o quê? Um ouvido, uma ciência que aquela criança está dizendo, né? A verdade. Então, É. para você ter um contato com o filho dessa forma, essa confiança, tem que ter aquele contato, o quê? Aquela relação de muito equilíbrio, né? Equilibrado. Verdade, Karina. Karina, você falou uma coisa muito importante, que é em relação à guarda, né? Os tipos de guarda que podem ser definidos. E a gente realmente compreende, de um modo geral, claro, isso não é uma regra, mas que a guarda compartilhada ela é muito mais favorável para que não aconteça a alienação parental.
É né? isso. Então, Ela apresenta algumas vantagens e uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre claro. isso, quando eu participei, na verdade, de processos para definição de guarda, na maioria das vezes a gente não vê as pessoas querendo compartilhar a guarda. Na maioria das vezes, ou existe ali uma briga de picuinha, né, em que um pai quer o filho por capricho ou não, ou existe uma tendência a um pai delegar toda a responsabilidade, né, sobre o outro pai. E muitas vezes esse outro pai vai entrar num processo de alienação parental, por revolta e essas questões mal resolvidas da separação. Então, a guarda, a decisão de guarda, quando a gente é convidado, né, pelo juiz para participar, para definir essas questões, ajudar, no caso, né, apoiar, dar suporte para a definição dessas questões, realmente é um processo muito delicado que envolve outros profissionais também, né? Marília, minha amiga, eu estou olhando a hora aqui. Tá voando. Minha gente, faltam 4 minutos. É um tema muito, né, Marília? Nós iríamos falar, Complexo, né? né? Muito complexo, muito delicado. Eu falo sempre que direito família, gente, é algo muito íntimo, muito delicado, que até o profissional que milita nessa área, seja juridicamente, né, psicologicamente, vamos dizer, como advogada, como psicóloga, a gente tem que ter muito, muito bom senso, muito equilíbrio, porque a gente está lidando com algo muito íntimo, muito, né? É um direito que é permeado por intimidade, por, vamos dizer assim, a intimidade que eu falo, gente, como até como pessoa mesmo, aquela intimidade de o interno da gente, as questões mais que a gente não tem coragem muitas vezes de É, falar para ninguém, não é isso? verdade, Então, verdade. nós trabalhamos com confiança, tanto o psicólogo quanto o advogado, a pessoa que nos procura, ela, né, confia na gente, não é isso? Uhum. Então, o advogado que opta por trabalhar com direito de família, ele tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio e muita empatia, né? Muita Verdade. empatia, senão ele não faz um trabalho que realmente vá fazer a diferença. Marília, faltam 2 minutos. Nós Uhum. entramos 8 horas, né? Se eu não me engano, é 1 hora só de live. Eu quero te agradecer imensamente em nome da OAB Subseção Eunápolis. Foi um grande prazer conversar com você. Eu espero que as pessoas tenham gostado, que nós duas tenhamos passado algo que Tomara. realmente, né? Eu te agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karina. Queria apenas considerar, né, assim, minhas considerações finais, agradecer ao OAB Eunápolis e também chamar a atenção para a importância do autocuidado. Pessoas que estão em processo de separação, separados, divorciados, cuidem dos seus afetos, das suas feridas, né? E profissionais do direito de família, profissionais psicólogos, também precisam cuidar de si, né, da sua situação emocional, para que isso também capacite melhor você na participação desses processos que requerem uma habilidade em relações interpessoais também, de comunicação, uma habilidade dialógica e também que você esteja bem, né, nesse sentido, para que essas questões suas, muitas vezes, não venham a refletir, né, no processo, né, de perícia, né, quando você é chamado para participar. E muito obrigada, Karina. Obrigada a você, obrigada a todas as pessoas, aos colegas, aos psicólogos, aos estudantes de todas as áreas, né? Que eu vi aí. Muito obrigada. Que tenham ótimas referências nessa nossa live, que você possa estudar isso cada vez mais. E parentes e amigos que convivam com pessoas, que vocês tenham uma noção, que estejam fazendo esse tipo de prática, vamos dizer, que já está na síndrome, você oriente, você fale, olha, eu assisti essa live, vamos estudar um pouco, analise sua vida, não é isso? Porque a gente quer crianças e adolescentes psicologicamente, fisicamente, emocionalmente muito bem. Gente, muito obrigada. Espero que a gente converse muitas vezes. Eu quero agradecer a Leonardo Maia, a Marília, a OAB, que a gente tenha vários encontros, tá bom? Um beijo grande. Abraço, Fiquem com beijo Deus. para todos.